Graça e paz, dando continuidade. Precisei cortar o vídeo porque acabou a memória do celular. Eu sou pobre de marré. E você diz, pobre é o diabo. Não, diabo, o pobre sou eu mesmo, certo? E tive que dar continuidade na gravação. Então o mestre Kuma, ele vai dizer, primeiro, olha mais um erro gritante do mestre Kuma. Ele vai dizer que Tetagmenoi nunca é subordinado a Essan. A Essan, né? Que é Essan? A Essan. Essan nunca subordina Tetagmenoi. Vamos ver? Pode estar no particípio, gerúndio, infinitivo. Vamos ver. Tarará, tarará. Exemplo. Estavam perdidos. Auxiliar. Estavam perdidos. Principal. Português. Quem será o verbo subordinado, então? Sempre o auxiliar. E quem é o auxiliar? Aquele que vem primeiro. No caso, estavam. Isso daqui é uma norma. É uma norma da gramática portuguesa. Continuando. No português, quem seria o verbo auxiliar e o subordinado de Atos 13, 48? Estavam ou ordenados? Estavam. Tá vendo? Sendo assim, nunca que Essan subordinaria Tetagmenoi no português. Jamais. Então, por que eu segui a lógica do Ferreira dizendo que Essan subordina Tetagmenoi? Escuta. Porque eu queria ouvir da boca dele a resposta. Até porque eu deixei... Você entendeu? Coma, olha o caixão sendo aberto. Primeiro, ele diz que Essan, ele fala Essan, tudo bem, deixa pra lá. É uma palavra paroxítono, Essan. Mas depois eu vou trazer aulas de grego no YouTube. Aí você vai aprender a pronunciar direitinho, porque eu vou estar trazendo todos os sinais de acentuação. Então veja bem, primeiro o erro que ele vai dizer que Essan nunca subordina Tetagmenoi, nunca, e ele vai seguir a ordem do português, aquela coisinha lá de dizer que é a mesma coisa, se bem que ele está errado tanto no grego quanto no português aí. Vamos ver se essa subordina Tetagmenoi, sim ou não. Wallace, página 622. Wallace, página 622. Tá? Vamos lá. Abre aspas. Particípio adverbial ou circunstancial é subordinado gramaticalmente a seu verbo controlador, normalmente o verbo principal da oração. Então, dois erros gravíssimos, gente, gravíssimo por ser erro basilar, que o mestre Kuma comete aqui. Ele dizer que essa nunca subordinará Tetagmenoi. A gramática está dizendo que sim, essa subordina Tetagmenoi. Tetagmenoi está subordinado a essa. E o segundo erro dele é dizer que que o verbo principal aqui é Tetagmenoi, sendo que o verbo principal é Tetagmenoi, é o particípio apenas no português. Aí ele continua, vocês viram que ele continua dizendo: por que eu segui a ordem do Ferreira? Porque eu queria... Aqui, vamos deixar ele falar, vamos lá. Nunca que Essan subordinaria Tetagmenoi no português. Você já viu? Jamais. Então, por que eu segui a lógica do Ferreira dizendo que Essan subordina Tetagmenoi? Porque eu queria ouvir da boca dele a resposta. Até porque eu deixei essa bolha no meio da minha exposição esperando ele estourar. Ele disse que queria ouvir da minha boca a resposta, por isso que ele me seguiu, mostrando que essa subordina Tetagmenoi. Primeiro, se ele fez isso por me seguir, foi a única vez que ele acertou, porque está certo. Essa subordina Tetagmenoi. E o que eu falei no primeiro vídeo, eu confirmo sempre, porque é o que a gramática diz.
Mas ele diz que seguiu-me, que falou isso porque estava me seguindo. Poxa, o cara acertou nessa. Mas o que ele faz? Ele posta eu falando isso e diz lá que é errado, que isso não existe não. Cara, meu amigo Voncoma, amigo do coração, tu sabe disso. Primeira vez que tu acertas, cara, é quando tu segues o que eu ensino. Aí depois tu diz que tá errado, mas o que eu ensinei tá certo, tu devias ter continuado nessa. Olha lá. Olha o que ele vai fazer agora. Vai mostrar minha voz. Está mais que perfeito. Ó. Irei concluir ratificando. Mas será que a conjugação dele é errada só no português? Caso fosse no português? Ele está dando a entender Vejamos este vídeo do... que a minha conjugação está errada. Se seria só no português, veja bem, ele está todo errado no português e no grego. Ele está dizendo, ele está fazendo aquela pergunta retórica, dando a entender que ele mostrou que está errado. Mas está provado nas gramáticas, mexe com muito, que não tem erro nenhum. O senhor devia ter me seguido, devia ter ficado quieto e tomado meu conselho e ter tirado esse seu vídeo do ar. Pai, não tirou, nego. Tamo junto. Abraço, mestre. Olha o que ele vai fazer. O próprio professor Ferreirinha. Prestem muito atenção. Ferreirinha, porque somos amigos. Ó. Assim sendo, senhores, tetagmeno, que embora seja um particípio perfeito, sofre alterações pelo verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar é quem diz a forma em que este verbo principal deva ser entendido. Portanto, observe, como eu falei aos irmãos no vídeo anterior, vou repetir. Houve um dislexo meu, isso acontece, todo mundo me conhece, sabe disso, que eu chamo esse aqui de verbo auxiliar, mas não é o verbo principal. Mas você consegue perceber o dislexo quando eu mostro que tetagmenoi sofre alteração de essa, mostrando que tetagmenoi é subordinado a essa, sendo esse o verbo principal, o particípio é subordinado. Estou mostrando que é subordinado. Ó, o particípio, viu? Vamos lá. Ó, dá uma lida aí, ó. Congela a imagem. O particípio é subordinado ao verbo principal. Então, é diferente do grego para o português. No português, o verbo principal é a forma nominal, gerúndio, particípio e infinitivo. Mas é totalmente diferente do português para o grego. Primeiro, em grego não tem gerúndio, como eu mostrei no vídeo anterior. E segundo, em grego a ordem é invertida. O verbo principal não é o particípio. O particípio sofre, é subordinado a essa, ou a essa, que é essa. Está vendo o dislexo? De tanto ouvir falar essa. Não é nem sansei, é essa. É uma palavra paroxítona. Ok. Então, a única vez que o mestre acerta, ele diz que acertou porque me seguiu, mas era uma bolha que ele tinha deixado acesa para tentar explodir. Ora, essa bolha explodiu e você devia ter continuado com essa bolha. A única coisa que você acertou, você está dizendo que está errado, meu amigo. Dando continuidade. Sim, ele concorda comigo. É a única vez que ele acerta, pois tetagmenoi depende de essa em grego, o do verbo principal. Observe que sou enfático nisso. Me ocorre um dislexo. Quem me conhece sabe disso. Meu filho está chorando ali, mas já vão calá-lo. Quem me conhece sabe disso. Quando falo o verbo auxiliar, é essa, percebe-se que o dislexo, pois enfatizo que tetagmeno está subordinado a essa. Como eu mostrei aí, é clara e nitidamente. A estrutura do português para o grego
é gritante e tal, já mostrei isso aqui para vocês. Vamos observar mais um outro erro do Kuma. Aos 8 minutos e 50 segundos deste seu vídeo, ele diz que não tem ele diz que não temos o imperfeito subordinado ao perfeito. Você está vendo como ele inverte as coisas? Aqui ele diz que não tem como tetagmenoi ser subordinado a essa. Aos 8 minutos e 50 segundos, ele diz que não tem como o imperfeito ser subordinado ao perfeito. Vamos ver? Só para vocês terem uma ideia, uma noção. Não é verdade? Se não há semelhança, então por que se 8 minutos. Mas vamos deixar para comentar isso mais para frente. 50 segundos. Vamos lá. O perfeito é igual prático, perifrástico, que pode subordinar o verbo posterior. Esse. Olha o que ele vai fazer aqui. Em algumas coisas, as semelhanças. Escuta. Sim. Embora no grego você, olha, o verbo anterior, ele pode subordinar o verbo posterior. Mas no caso, de novo, de Atos 13:48, nós não temos o imperfeito subordinando o perfeito. O que nós temos... Você está vendo? Ele está dizendo que nós não temos o imperfeito subordinando o perfeito. Você está vendo? Cometendo erro. Na verdade, o imperfeito está subordinando o perfeito, sim. Está vendo essa tabelinha que ele está mostrando aqui? Essa tabelinha está lá em Wallace. Eu vou já pegar e mostrar para você. Ó, o imperfeito aqui, o verbo na sua forma finita, o verbo emi, aqui tem o imperfeito e um particípio presente. Esse particípio presente passa a ser o quê? Passa a ser um particípio imperfeito perifrástico. Ele sofre alteração do imperfeito. Eu já mostrei na gramática, agora estou mostrando na prática, tá? Didaticamente, para ser mais didático. Olha, o imperfeito mais perfeito torna mais que perfeito. Mais que perfeito o quê? Perifrástico, que é a perífrase do particípio. O perfeito sofre alteração de quem? Do imperfeito. Mas ele disse que não. Ele está dizendo que não e mostrando uma contraprova a ele mesmo. Ô mestre Kuma, meu amigo Kuma. Mas dá sequência aí e olha só o que ele vai fazer. Olha só o que ele vai fazer. É imperfeito mais perfeito. Olha o tiro no pé. Mais que perfeito. Olha aqui. Ferreira, diga-me. Imperfeito mais perfeito é o quê? O senhor não está convencido, mas vamos continuar. O senhor lembra que o senhor mostrou para mim esta página? Dizendo assim, há somente 86 mais que perfeitos simples no Novo Testamento. Observe, ele faz uma pergunta bem, mostra a tabela. Aí pergunta, Ferreira, o imperfeito mais perfeito é o quê? Aí ele mostra a tabela lá. Continua fora de contexto. Aí diz, o senhor lembra que o senhor mostrou essa página? Aí eu mostrei a página mostrando que aquela tabelinha anterior ali está falando do mais que perfeito perifrástico, que é a perífrase do particípio. Olha o que ele vai fazer. Jesus do céu. O cachorro já saiu? A tampa já saiu? Eu acho que já. Olha o que ele vai fazer. Testamento? Há certos números de construções do mais que perfeito perifrástico, isto é, em mi, do indicativo mais particípio perfeito. Ok. O Senhor só esqueceu de apontar para isso aqui, ó. Na nota. Meu Deus do E o céu. que diz? A referência aponta para o quê? Atos 13:48. Deixei em verde para o Senhor ver. Que é O Senhor mostrou a perifrástico, página, mas esqueceu de que é uma locução verbal, uma nota. que é o que A eu nota trabalho tá desde o meu dizendo primeiro vídeo. Que Atos 13:48 está um imperfeito perifrástico. O Senhor só esqueceu de falar isso. Continuando. Observe que ele disse que eu esqueci de falar que está no imperfeito perifrástico. Gente, é muita falta de percepção para um professor de grego. Muita falta de percepção. Para um exegeta, todo carinho e respeito ao meu amigo, dizer que eu não falei disto. Eu falei no meu primeiro vídeo. Eu falei que imperfeito
mais perfeito forma o mais que perfeito? Eu falei ou não falei? Vamos ver se eu falei. Vamos ver. Se eu falei para um professor de grego, né? Agora, para um iniciante, eu posso até não ter falado. Vamos ver. Graça e paz, amados, Vamos ver. irmãos e amigos, seguidores do meu canal. Vamos lá. Versículo para serem conforme a imagem do seu filho. Creram. Vamos lá. Quem isso procede? Será-se uma leitura sintática ou morfossintática dessas orações vai defender isso de verdade? Vamos lá. O que os nossos amados irmãos calvinistas esquecem é que uma análise lexicográfica não vai resolver o problema de tetagmenoi. Saber que Tasso, eu ordeno, Agora eu eu tô ponho vendo. fila. Taço com teta, mas não está errado também não. Está Mas o normal é incluído com na palavra, Tô vendo e agora. que significa pôr em ordem, não traduz o que verdadeiramente o autor sagrado está querendo colocar. Por que não traduz? Porque Tasso está subordinado a um verbo tetagmenoi, está subordinado a um verbo auxiliar. A essa. Dentro dessa estrutura aqui, esse tetagmenoi, você tem esse aqui que é o imperfeito. Certo. Imperfeito. Depois eu vou explicar por que eu insisto no Eimi. aspecto do imperfeito. Imperfeito de Eimi. Ok? E você tem aqui uma locução verbal. Oba! Portanto, Você tem aqui o quê? Uma locução verbal. Qual a única locução verbal que existe em grego, meu Deus? A perifrástica. Ora, para um leigo, eu não estou dizendo aqui que o imperfeito mais o perfeito forma o mais que perfeito perifrástico. Para um leigo, não. Mas para um professor de grego, quando eu falo que isso é uma locução verbal grega, e quando só existe uma locução verbal grega, um tipo de locução verbal grega, que é a locução verbal, que é a perífrase. Gente, vamos ver aqui. 200 e... Cadê aqui o particípio? Vamos lá? Aqui, ó. Wallace. Ó. Existe, no entanto, uma só situação na qual o grego emprega um particípio e eimi juntos, ou seja, uma locução verbal, para declarar uma única ideia. Trata-se de uma construção perifrástica. Ora, quando eu estou falando que isso aqui é uma locução verbal, para um leigo, eu não estou dizendo que é uma estrutura perifrástica. Mas para um professor de grego experiente, se só tem uma locução verbal em grego que é a perifrástica, claro que eu estou dizendo que isso é uma perífrase. Ora, eu ainda estou dizendo que tetagmenoi sofre alteração de essa dentro de uma locução verbal, e só existe uma locução verbal em grego que é a perifrástica. Aí um professor de grego está dizendo que eu esqueci disso, de dizer, de observar a perífrase. Não, um leigo eu aceito, mas professor de grego não tem como, né, irmão? Não tem como. Ok. Dando continuidade, dando sequência. Ok. Ok. Sim. Aí o que é que o Kuma faz? Voltando, eu já ia passando isso. O Kuma volta para sua tabelinha. Ele insiste em citar aquela tabelinha. Cadê a tabelinha do Será Kuma? que o perfeito do Aqui, grego, ó. ele é diferente? Ele insiste em citar essa Mas tabelinha. no caso, de novo, de
E ele me faz a 13, pergunta: 48, nós não temos o imperfeito professor, subordinando o perfeito. qual o resultado do imperfeito mais o perfeito? Perfeito mais perfeito igual mais que perfeito. Olha aqui. Ferreira, diga-me. Ó, a pergunta imperfeito dele. mais perfeito é o quê? O senhor não está convencido, mas vamos continuar. O senhor lembra que o senhor mostrou para mim Já te esta mostrei página? Dizendo assim, as notas. O que que diz? A referência prástico. O senhor só esqueceu de falar isso. Continuando. Olha aqui mais uma vez, na página 649. O senhor falou para mim folhear a página anterior. Mas o senhor esqueceu de folhear a página posterior. Mas que perfeito. Olha só a inocência de um exegeta como este. Que ele é um bom exegeta. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Isso aí, quando eu vi o caixão lá no começo, é porque ele é brincalhão mesmo. Ele está brincando. Por ser meu amigo, ele deve estar brincando. Vamos lá. 647, 648. A tabelinha 648. Aí eu mostro numa página anterior que está falando de um mais que perfeito perifrástico, que na verdade esse mais que perfeito perifrástico é a perífrase do particípio e não do tempo mais que perfeito. Não existe um tempo mais que perfeito propriamente dito de forma perifrástica. A perífrase é justamente do particípio, por causa do particípio. Aí eu mostro isso, aí o que é que ele vem? Aí ele vem para a página 649 e vai mostrar o tópico 5º, mais que perfeito, tá vendo? Essa tabelinha aqui, ó. Tabelinha. Olha o que vai mostrar. O tópico 5º. Meu amigo, isso aqui é a sequência do mais que perfeito perifrástico, que por sinal é a perífrase do particípio. O senhor sabe de que é? Meu Deus do céu. Que o Wallace está falando aqui do particípio, das formas perifrásticas. Tudo isso aqui é perifrástico. Ora, o imperfeito mais o presente forma o tempo imperfeito, mestre? Deixa eu voltar com a tabelinha aqui, deixa eu voltar. Eu gosto dessas coisas, porque o caixão tá abrindo. O senhor só esqueceu a diferença. Caixão tá abrindo. Aqui, ó. Aqui, ó. O imperfeito mais o presente forma o imperfeito? É assim que forma o imperfeito? O imperfeito mais presente forma o imperfeito? É? Não. É porque isso aqui é o imperfeito perifrástico. Aqui está falando da perífrase do particípio. Você quer ver se é? Ó, página 449, 448, 45, 46, 43, vamos voltando. Tudo isso aqui, nego. Ô, nego bom, meu amigo. Ó, o senhor tá vendo que tá quase tudo marcado mesmo. Tá quase tudo marcado, né? É porque realmente, olha, tudo isso aqui, olha aqui, ó. Está tratando dos particípios, não está tratando do tempo verbal, mais que perfeito propriamente, está tratando dos particípios. Aquela página 649, particípio também, particípio perifrástico, porque a perífrase é do particípio, formando um particípio perifrástico mais que perfeito. Ora, o senhor podia ter visto isso na chave linguística da gramática, todo mundo vai falar isso. Ok. Então o que acontece? Então o senhor peca terrivelmente. Aí o senhor vai perguntar, me diga, imperfeito mais perfeito é igual a interrogação aqui? É igual à perífrase do particípio perfeito que se torna em particípio perifrástico mais que perfeito. E não igual ao tempo mais que perfeito propriamente dito. Ora, o tempo mais que perfeito é formado dos aspectos do auristo com os aspectos do imperfeito, querido.
Aí o senhor diz que é semelhante em português. Para, que semelhante em português. Nem aoristo em português tem. E o mais que perfeito é formado do aoristo e do imperfeito. Como é que é semelhante ao português, se nem aoristo em português tem? Mestre, o caixão está abrindo, o caixão está abrindo, o caixão está abrindo. Continuando. Ok? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Então está provado até agora que o erro do meu amigo está completamente fora de si. Mas vamos chegar aos 12 minutos e 22 segundos do seu vídeo, aí vai para o desfecho final deste meu vídeo, do meu argumento. 12 minutos, 11, 12 e 10. Vamos lá. É a mesma coisa. Ele vai me fazer uma pergunta agora. Concepções distintas, mas o fim é o mesmo. Ambos são mais perfeitos, meu Deus do céu. Continuando. Pergunto ao Ferreira. Como você concebe a ideia do texto de Atos 13:48 estar no mais que perfeito, como eu apontei nas páginas seguintes, e ao mesmo tempo no presente contínuo, ou perfeito contínuo? Porque é essa ideia que o seu vídeo deixa transparecer. Como você diz, por exemplo, como você no seu vídeo, como você consegue conceber para o mesmo tempo verbal duas coisas tão distintas? Como que o senhor consegue conceber mais que perfeito? Olha o que ele está perguntando. Como é que eu consigo conceber de dois tempos verbais que estão no pretérito duas coisas bem distintas, mais que perfeito? Como é que eu consigo colocá-la no tempo presente? Primeiro, eu nunca falei de tempo presente, dizendo que a locução verbal está no tempo presente. Eu falei do seu aspecto. E aqui, agora, nesse exato momento, entra a justificativa, a corroboração da minha exegese no meu primeiro vídeo. Vamos lá. Como Atos 13:48 está no mais que perfeito e ao mesmo tempo pode estar em um aspecto continuado. Como conceber duas coisas tão distintas? Como fazer esse milagre? Ele pergunta. Na sequência, não é milagre, é conhecimento de linguística funcional. Isso aqui é meu esboço, tá? Vamos lá. Primeiro, distinção entre aspecto e actiosarte. É a primeira coisa que precisa se fazer quando vai fazer uma análise exegética de um texto grego. O aspecto é ontológico, tempo real, cronológico. O actiosarte é fenomenológico. O que é isso? O aspecto verbal fala da ontologia do verbo, do tempo real, do tempo cronológico. Isso é aspecto. O actiosarte fala de sua fenomenologia. O que é isso? A dependência de se entender essa ação à luz de outros contextos que não estão presos no invólucro do próprio morfema, ou do próprio grafema, ou da própria morfologia. Certo? Vamos ver se é. Vamos ver se é. Permita-me continuar. O actiosarte não depende apenas das formas verbais, mas de outros contextos que formam o campo semântico. Daniel Wallace, página 499. Wallace, 499. Wallace, 499. Vamos lá? Vamos lá. O que nos diz Daniel Wallace? É importante distinguir aspecto de actiosarte. E tem muitos professores de grego que não sabem o que é. Não é que não sabem o que é isso, mas é que passa despercebido. Em geral, podemos dizer que aspecto é o significado não afetado, enquanto o actiosarte é o aspecto continuado, ou melhor, o aspecto combinado com aspectos lexicais, gramaticais ou contextuais. Segura isso aqui. O actiosarte depende de tudo isso aqui. Depende do aspecto lexical, depende do aspecto gramatical e contextual, de outros contextos.
Aqui é onde vai morar a questão da minha exegese. Assim, o tempo presente, tal. Vamos lá. O Akhtisaari fala do verbo afetado por outros aspectos da língua. Este é o mesmo tipo de distinção que temos chamado de ontológico versus fenomenológico. Temos termos que podem ser aplicados a qualquer categoria morfossintática, não somente a tempo verbal. A definição básica de um determinado tempo relaciona-se com o aspecto, enquanto as várias categorias de seu uso relacionam-se com seu Akhtisaari. Então você precisa ter cuidado das categorias relacionadas aos aspectos e do Akhtisaari. O Akhtisaari, ele não depende da forma gramatical propriamente dita. O Akhtisaari, o nó é bem mais embaixo. Vamos ver como é o Akhtisaari? Vamos pegar alguns exemplos que o próprio Wallace, vamos lá, exemplo, o próprio aoristo, vamos lá, o próprio aoristo que muitos usam como algo definido no passado é falaciosamente mal interpretado pelo estudante desatento ao Akhtisaari. Daniel Wallace, página 557. Daniel Wallace, página 557. Lembra